Eba! Deu certo, tudo bem? Oi! Tudo bom? Tudo ótimo! Que bom! Tava aqui morrendo de medo de não dar certo nessa live aqui, porque a gente não sabia de internet como é que ia ser, Vai mas dar tudo certo. já deu! Já deu tudo certo. Bem-vindos, então, né, a essa rodada de entrevistas que a gente está fazendo com os candidatos à Prefeitura de Londrina. E a gente tem a maior alegria de conversar com vocês. Outro par, pé vermelho, né? Você nasceu aqui, né, Márcio? Eu nasci em Londrina, a Fernanda Viotto também nasceu aqui. A Eu Fernanda, nasci a há Fernanda, 54 anos atrás, ali na Santa Casa. a Fernanda eu conheci na barriga, né? Então fazer o quê? Eu sei que ela é pé vermelho. E o pai dela e o avô são conterrâneos de Bela Vista do Paraíso. Isso mesmo. Diz que Bela Vista do Paraíso chamava assim porque de lá se via Londrina, né? Então, essa é a história que o pessoal conta, viu, Elida? Pode ser. É possível, né? Elida, eu quero te dizer que, primeiro, é um prazer estar com você junto aqui com a Fernanda Viotto. Prazer Tá? é É uma meu. alegria estar aqui tendo a oportunidade de falar sobre a cidade e também falar com o teu público, porque o teu público é um público super especial, é um público muito exigente e eu acho que a gente pode aí acrescentar bastante coisa para esse debate da cidade que tem que acontecer agora. Que bom, né, Márcio? Belenida, Oi, amor. eu quero te agradecer pela oportunidade. É um prazer estar com você. Te Obrigada. admiro muito como Obrigada. mulher, como mãe, como profissional, você sabe Obrigada. disso. E é um Obrigada. prazer estar aqui com você e com todos que estão nos acompanhando. E você sabe que é recíproco, né? Essa admiração e tudo que você falou é recíproco mesmo. Inclusive a Neuza, minha vizinha, quando soube que você ia estar na live hoje, ela falou assim: eu não quero perder, porque eu amo essa menina, né? Obrigada, tia E o, Neuza. e o Márcio também tem uma história antiga com a gente, porque a sua mãe era minha, quer dizer, eu era companheira de igreja com ela, né? Me ensinou muito. Era assim, nossa, tenho muita dívida, um carinho enorme que teve sempre com a gente, viu? Lenida, você sabe que a gente, graças a Deus, a gente tem aqui uma história, a gente tem um vínculo muito grande com a cidade, a gente respeita muito a tua família e para mim é uma honra enorme ser filho da Dona Araci Stan, ser filho do Mário Stan. Eu tenho realmente um orgulho muito grande de ser londrinense e de ter a família que eu tenho. Ah, então, a E, gente. Ah, e escolhemos aqui, o meu partido Podemos, escolheu uma super vice, porque eu não é. tenho dúvida de dizer que é a vice mais preparada e vai ser a vice-prefeita da cidade mais preparada dos últimos tempos de Londrina. Obrigada, Não temos dúvida disso. Então, vamos aproveitar que você deu este gancho. Então, vamos contar um pouquinho de você, né, Márcio? Faz de conta que as pessoas não sabem, né? Que você é filho de Maristã, pessoa que também já é ligado com a política, Araci também muito ativa, e seu irmão também, não é? Participou de administração pública. Vamos contar um pouquinho quem é você, sua esposa, atuante, profissional, empresária da cidade de Londrina, mudou literalmente a cara das mulheres, né? Porque a gente só compra as coisas por lá. Mudou e muda para melhor. Né? Sempre. Lenida, eu sou um londrinense, nascido aqui há 54 anos atrás. Meus avós moravam ali na rua Souza Naves, atrás da Concha Acústica. Aliás, nem tinha. Quando eu nasci já tinha Concha Acústica, sim. Mas meus avós moram lá antes da Concha Acústica, até porque minha mãe nasceu em 1935 a caminho de Londrina. Meus avós estavam vindo para Londrina. Londrina foi fundada em dezembro de 34. Minha mãe nasceu em 35 vindo para cá. Cresceu aqui. Quando chegou aos seus 18, 19 anos, né, ela conheceu meu pai, um jovem engenheiro que tinha se formado em Curitiba, na Federal do Paraná, num baile no antigo Grêmio Literário e Recreativo Londrinense, do qual a gente Famosos teve... bailes do Grêmio. Exatamente. E eu tive ali, inclusive, a Fernanda, não sei se teve oportunidade, Não. mas eu vivenciei ali alguns bailes, né? Fui em alguns casamentos, carnavais,
Era um lugar muito Eu não oxigenado. tinha Assim. nascido, não, mas... A Fernanda não, mas Mais eu ou fui. Eu fui. E, Espera só um pouquinho. Renata, faz favor para a mãe, pega na mala ali o meu óculos de ver perto, que eu quase não estou enxergando, porque esse óculos aqui tá horrível. Eu tenho que fazer assim para enxergar, levantar. Ai, gente, ficar velho é uma beleza, viu? Uma maravilha. A mala tá aqui. esse negócio de óculos, aí você não me fala, porque eu também às vezes não enxergo de É perto, não horrível, enxergo né? nada. É horrível. Tá? Mas então, é interessante isso que a gente tem. Uma coisa deliciosa que tem a nossa cidade, esses vínculos, né? Quando você fala assim, morava perto da concha acústica, obrigada, filho. Perto da concha acústica e naquela região, assim, nossa, a gente já vê tudo, né? Que você está falando, as pessoas que moravam por perto, no entorno, e todo mundo que ajudou e viu vocês crescerem, né? Viu vocês se desenvolverem, estudarem, e agora ir querendo dedicar uma parte da vida para devolver para a cidade aquilo que vocês foram agraciados com escola, com amizade, com saúde, com tudo que vocês têm vivido. É isso mesmo. E a gente tem realmente isso que você falou. Então, a gente tem aí uma história. Eu vivenciei aquilo que o meu pai fez. Meu pai, Maristã, ele fez a primeira pista dupla sem pedágio no Paraná, a pista dupla Londrina-Cambé, onde se instalou um eixo de desenvolvimento de grandes indústrias. Indústrias que, inclusive, por falta, muitas vezes, aí de um cuidado especial da administração pública, foram embora como o Macarrão Galo. Mas ainda tem, e é um lugar que oxigenou a cidade de Londrina. No ano que meu pai fez isso, Helenida, se instalou ali a Sociedade Rural do Paraná, o Parque de Exposições Ney Braga, que a gente vivenciou. Quantas festas no Ney Braga, tá? Eu fui, eu sei que você foi também, a Fernanda deve ter ido, né? Inclusive que a gente ia lá fazer o concurso para descobrir quantas sementes tinha abóbora. Nossa. Lembra disso? Era muito legal, né? Então a gente tem essa história. Mas que coisa interessante isso, né? Se você for ver, você falou a primeira avenida, a primeira pista dupla para outra cidade, sem pedágio, inclusive. Mas você vê a visão por causa da largura da rua. Até hoje, ela é uma avenida admirável, né? É uma avenida que está dentro dos padrões internacionais de velocidade, de largura, de área de escape, como é que chama essa parte do lado aí que eu esqueço? E o mais importante, que a gente muitas vezes não percebe. Quantas vezes você viu aquela rodovia, que é uma rodovia de alto tráfego, ter manutenção? Você sabe por quê? Por conta da subbase. Obra bem feita. E isto, efetivamente, eu tenho muito orgulho, porque meu pai fazia. Meu pai enxergou que quando a rodovia do Café foi feita, ligando Curitiba ao norte do Paraná, o eixo ia passar por Apucarana. E o que ele fez? Com muita dificuldade. Ele pegou e viu que precisava fazer a 445 no caminho Londrina-Mauá da Serra. Fez com muita dificuldade, não tinha dinheiro, fez sem desapropriação. O pessoal até brinca que ele fez o caminho dos burros, que era para fazer a coisa de forma mais barata. Mas ele fez uma ligação, e eu vivenciei isto, a gente vivenciou Londrina ser de uma época em que tinha gente que puxava o desenvolvimento. O doutor Ascencio Garcia Lopes, que instalou a Universidade Estadual de Londrina aqui. Vamos imaginar que essa universidade, em vez de estar em Londrina, se tivesse instalado em Apucarana. A gente tem a 445 e Apucarana teve uma televisão antes de Londrina. Apucarana tinha curso de direito, tinha vários cursos. Imagina se nós não tivéssemos pessoas que olhavam o desenvolvimento como essas pessoas. Né? Uma visão para o futuro. Exatamente. Então, isso deixa a gente bastante orgulhoso. Eu estou falando um pouquinho de história, porque eu muitas vezes até brinco com a Fernanda. Eu falo essa menina porque ela é mais nova do que eu. Mas a Fernanda é uma mulher, mãe de 2 filhos, guerreira, advogada, empresária. Tá? E eu, felizmente, por ser um pouco mais velho,
tá? Eu tive oportunidade de vivenciar uma Londrina realmente diferente. E na minha Londrina, é uma Londrina de que a gente pegava a Souza Naves, ela era assaltada até o caldo de cana ali, perto da Unimed. Lembra que tinha um caldo de cana ali, para frente da Unimed? Eu não morava ali? Eu Né? morava ali. Ela não ia, a Na cativa era frente do uma caldo de chácara. Né? A cativa era uma chácara. Então, esta cidade aqui é uma cidade que e ela pulsava desenvolvimento econômico, que é aquilo que a gente quer, eu e a Fernanda, tá? Porque a Fernanda ela é empreendedora, tá? Advogada, guerreira, mulher, como uma boa parte das mulheres que elas trabalham e ainda muitas vezes precisam sustentar o lar. A Fernanda trabalha, ela não sustenta o lar porque ela tem a felicidade de ter o Fábio que complementa a vida dela. Sustentamos em conjunto. Mas tem muitas mulheres que fazem isso sozinho. Mas eu tenho aqui ela que é uma guerreira. Então a gente está animado, uma campanha que é difícil, porque a Covid está deixando às vezes as coisas sem ter muita condição da gente levar uma mensagem de forma mais fácil. Mas nós estamos firmes nisso. Então, já que você tocou nesse assunto, Fernanda, como é que foi esse convite? E como é que foi esse aceite? Nós ficamos assim, jura, Fernanda? Como é que foi? Olha, você quer sair candidata a vereadora? Você ia sair? Não, não. Não, né? Na realidade, como aconteceu? Em algumas outras eleições passadas, eu já havia recebido o convite de alguns partidos para sair para vereador e tudo mais. E não era o momento, tanto da minha vida pessoal como da minha vida profissional. Eu entendi que eu não conseguiria me dedicar da forma como eu deveria e gostaria para a política naquele momento, né? No primeiro momento, eu estava tentando engravidar do meu segundo filho, eles têm uma distância aí de 11 anos, estava fazendo tratamento, então não aceitei o convite. E no segundo momento, eu tinha acabado de perder meu avô, com quem eu trabalhava e tudo mais. Mas aí veio no início do ano, deste ano, logo um pouco antes da pandemia, um convite para me filiar ao Podemos. E fiquei muito feliz pelo convite, porque eu acredito muito nos ideais do partido. É um partido que tem como uma mulher como presidente nacional do partido. É um partido que incentiva de forma efetiva a participação da mulher na política do nosso país. Então eu me senti muito confortável, muito feliz de poder fazer parte do partido. E comecei a trabalhar com a executiva, me tornei secretária da executiva, mas não esperava o convite para vice-prefeita, para o cargo, né? Para participar dessas eleições. Nós tínhamos um vice à época, junto com o Márcio, o Nelson Carrara, que é uma pessoa excelente, super capacitada para exercer o cargo de vice-prefeito junto ao Márcio, mas o Nelson teve problemas familiares. E aí me veio o convite para sair como vice do Márcio. Eu fiquei muito honrada, não esperava, fiquei muito feliz e estou muito contente de estar ao lado do Márcio. Tem sido um grande aprendizado de vida pessoal, profissional. As experiências, Helenida, que eu tenho vivido nesses dias de campanha com as pessoas, está sendo algo inesquecível. E eu, de fato, entendo que isso é uma missão. Eu realmente sempre fui uma mulher que tudo que eu participei na minha vida, eu participei de forma muito ativa. Você me conhece, sabe como eu sou. Eu não consigo entrar apenas com o dedinho do pé, eu tenho que entrar com o corpo inteiro e eu tenho que realmente participar. Eu me recordo que quando o Márcio me convidou, ele falou, olha, Fernanda, eu estou te convidando porque eu sei que você não vai ser uma vice para tirar uma foto bonita. Mas você, de fato, é uma mulher que vai participar efetivamente da campanha e principalmente se a gente conseguir a vitória, você vai trabalhar. E ela tem participado com um entusiasmo que é característica dela, entusiasmo, força, inteligência. E, Lenida, nós no Podemos temos lá grandes pessoas, grandes parceiros. Eu me sinto muito honrado por estar representando o projeto que o Podemos tem. E lá nós temos, por exemplo, o Nelson Carrara, que é um empresário e que tomou a decisão por um cuidado com a esposa, que está no grupo de risco. Ele sabia que essa situação da Covid para fazer uma campanha seria uma situação perigosa. E ele falou, eu não posso colocar a minha esposa em risco. Então é um exemplo. Tá? Nós temos ali o Bruno Veronese, nós temos ali o Gustavo Lopes, nós temos o Renato Jabur, nós temos o presidente que está lá me substituindo,
que é o Celso Marconi. A gente tem pessoas ali de relevância. A nossa presidente do Podemos Mulher, a professora Alessandra de Paula, tá? O professor André Trindade, que foi candidato a prefeito na última eleição e ficou em segundo lugar. O Walter Orsi está e é filiado ao nosso partido, e a gente até faz aí uma referência ao Walter pela situação difícil que ele passou nos últimos 2 anos, está passando, né? E a gente manda aqui, de novo, reiteramos aí nossas condolências e nosso amor por ele e pela Jane, desejando que Jesus os esteja carregando no colo, né? Que é um momento muito difícil mesmo. Helenida, e aproveitando essa reação que você disse que teve, né? Nossa, a Fernanda na política como vice, e eu tive essa mesma percepção com muitas pessoas que convivem comigo, né? Falaram, mas Fernanda, a política, mas por que a política? Você está bem lá na sua vida profissional, você gosta do que você faz, eu sou advogada, sou empresária no ramo educacional, para quem não me conhece. Por que a política? Meu filho de 16 anos falou, mãe, política, por quê? E aí, Helenida, eu acho que, na verdade, a pergunta é o oposto, né? Justamente o contrário. Por que não a política? Por que não nós, que somos mulheres guerreiras, que somos mulheres capacitadas, que trabalhamos, que cuidamos da nossa casa, que trabalhamos fora, que conseguimos nosso dinheiro e que temos um passado e um presente de humildade, com honestidade? Por que não a gente ocupar esse espaço? Por que não a mulher? Por que não uma pessoa honesta? Por que não uma pessoa que realmente quer fazer uma diferença pela cidade? Eu acho que somos pessoas como nós, com esse perfil, é que de fato precisamos ocupar esses espaços. Helenida, minha mãe sempre fala, tá? Não adianta a gente ficar omisso e não participar. Naturalmente, sempre tem o seu tempo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos no Banco do Brasil. Tá? Trabalhava lá de office boy, fui estudar, fiz minha faculdade, me especializei, e a vida me encaminhou para eu ser comerciante e tocar a vida empresarial. Tudo na vida tem o tempo da gente. Eu tive uma oportunidade incrível de ter sido chefe de gabinete do Kilef, que estive lá por quase 3 anos. O Kilef, que é uma pessoa extremamente transparente, me convidou para eu ser chefe de gabinete. E chefe de gabinete, para quem conhece um pouquinho da coisa pública, é a função mais próxima que qualquer político, governante tem. E eu não tinha nem amizade com o Kilef, isso aí eu quero até contar para você. E caí lá, tá? Num momento extremamente difícil da administração, e pela transparência que o Kilef sempre teve comigo, e eu também a transparência com ele, eu saí de lá depois, e hoje eu tenho o Kilef como uma pessoa que eu tenho muita consideração, e eu sei que ele também tem muita consideração comigo, pela forma leal, pela forma transparente. E eu aprendi neste período que, saindo da vida privada, vida empresarial, que tem um rito de se fazer as coisas, na atividade pública a gente consegue fazer, mas existe uma diferença de rito. E na vida, voltando ao início, tudo tem o seu tempo. Hoje é o meu tempo de eu representar esse projeto, de tentar fazer a diferença, de discutir a cidade de Londrina. E é isso que a gente está tentando fazer, tá? De forma tranquila, cobrando aquilo que precisa ser cobrado. E a gente vai agir assim na prefeitura, porque o prefeito tem que ser o líder da cidade. É ele que tem que chamar a responsabilidade para aquelas ações necessárias. Se nós estamos com um aeroporto que precisa ter a sua ampliação, quem tem que puxar a linha de frente, puxar os deputados, puxar os senadores, é o prefeito. Nós do Podemos temos, inclusive, a felicidade de ter um senador como o Álvaro Dias, que tem o seu domicílio aqui em Londrina, e nós temos o apoio para fazer as transformações que Londrina precisa dos 3 senadores do Paraná. Isso não é pouca coisa não, viu? Os 3 senadores do Paraná são do nosso partido, né? E isso é super importante para a cidade, né? Ô, gente, quando eu disse que eu achei, que eu fiquei surpresa de você estar
a ter aceitado e estar participando, porque assim, de repente aquela menina já é uma pessoa que está assim, projetando. Mas eu ainda sou uma menina. E competente pra caramba. E não é bem porque política, porque na verdade o que vocês estão dizendo aí, pelo que eu estou entendendo, é que vocês vivem a política não só em época de campanha. Principalmente o Márcio, que foi presidente do partido até agora se licenciar, mas é uma questão humana, né? A gente não consegue ficar fora das questões da nossa cidade, participar das questões da nossa Câmara dos Vereadores. E eu disse nas outras entrevistas, eu acredito mesmo, viu, Márcio, que a Câmara dos Vereadores, ela tem uma importância fundamental, tem que tomar muito cuidado quem você vai colocar, que as pessoas que vão votar e colocar os vereadores ali. Porque eles, né, serão os seus fiscais, óbvio, mas também serão aqueles que farão as leis necessárias para que a gente continue aprovando ou não aprovando, abraçando os projetos, não abraçando os projetos. E isso é importantíssimo. Se você não tiver uma pessoa esclarecida, que tenha condições de lutar pelas coisas e andar, não quer dizer que porque apoia o prefeito vai babar em tudo em qualquer iniciativa. Sim. Tem que ter a lucidez e dizer, não, eu te respeito, mas eu penso diferente. Né? Se é para o bem da cidade. Até porque é nesse contraditório que a gente evolui. A gente precisa ter opiniões que são, não digo divergentes, mas que são contrárias, muitas vezes, a um pensamento. Porque a gente escutando, a gente consegue evoluir, consegue melhorar. Até porque, Helenida, eu acredito que nós que nos colocamos à disposição de sermos prefeito e vice-prefeita, a gente precisa muito ouvir a necessidade da sociedade, o que realmente a população de Londrina precisa, mas nós sabemos que o vereador é uma pessoa muito próxima das pessoas, né? Que quem elege normalmente vereador são as pessoas do bairro onde ele vive, então ele já tem um conhecimento das necessidades daquele local, daquela região, e eles têm uma abertura muito grande com os vereadores. Então, acredito, tem que ter uma boa comunicação com o prefeito, a vice-prefeita, mas sim, isso é extremamente importante. Por isso, inclusive, que tem que haver uma boa relação entre nós e os vereadores, para que a gente possa ter esse canal de comunicação para ouvir as necessidades e a demanda da sociedade, né, das pessoas. E eu quero fazer um adendo aqui. A chapa de vereadores do Podemos, assim como a vice-prefeita, eu não tenho dúvida que é o que tem de melhor. É excelente. Se você for olhar os nomes, eu não vou dizer todos os 23 nomes, para não ser, eventualmente, para às vezes não esquecer o nome de um aqui na hora, né, que eu estou sem a lista. Mas se você for olhar de A a Z e você for ver a consistência e o conteúdo dos candidatos que estão conosco, olha, vocês não vão ter dúvida em votar no Podemos, 19. E é importante também as pessoas, é que a gente só pensa em política, nós que votamos só nessa época. Vocês não, vocês pensam política há mais tempo, organização da cidade, as necessidades, como você disse, né? Os senadores são todos do Podemos, unidos aí com plataformas que são importantes para o desenvolvimento da região, não só de Londrina, mas de toda a região. Mas a gente só pensa na hora de votar, né? Parece que agora as pessoas estão um pouco mais, vamos dizer, interessadas, um pouco mais espertas com relação a isso. Não estão mais só se contentando com a cada 4 anos vai lá bater na sua porta e prometer... Principalmente a juventude, viu, Helenida? Principalmente a juventude. Você sabe que eu tenho um filho adolescente, o Márcio também, eles têm a mesma idade. E meu filho sabe muito mais de política aos 16 anos do que eu sabia com 16 anos. Hoje eles têm muita informação, muito acesso à informação, se interessam, discutem. Então a gente percebe que nós teremos futuros adultos com uma formação política muito, muito interessante para o futuro do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Porque eles realmente, com esse acesso de informação, as informações, eles têm demonstrado um interesse maior, eles têm prestado atenção em propostas. Eu vejo meu filho, ele discute muito em casa comigo, com meu marido. Nós somos advogados, então a gente gosta bastante também de política, em razão talvez disso também. Então, eu acredito nisso que você está dizendo, inclusive
pelo acesso à informação, pela internet, as redes sociais também. Mas, Fernanda, um momento, Helenida, de nós discutirmos o nosso futuro é agora. A eleição municipal e qualquer eleição é onde você define os próximos 4 anos e, eventualmente, os próximos 8 anos, 12 anos. É o encaminhamento daquilo que a gente quer para as nossas gerações. Hoje, nós estamos passando por esse momento de pandemia que parece que escondeu muita coisa para debaixo do tapete. E a gente tem que chamar a reflexão do eleitor, porque isso aqui pode ser decisivo para aquilo que a gente quer para a nossa cidade. No desenvolvimento econômico que gera emprego, gera renda, faz com que as pessoas tenham condição de pagar o seu sustento, pagar as contas. Como é que você pretende? Como é que é o projeto de vocês, Márcio? Como é que vocês pretendem movimentar essa área econômica? Helenida, até antes do Márcio te explicar essa questão do desenvolvimento econômico, você desculpa, às vezes eu corto, mas é que corta, a gente não consegue perceber o que você está falando. Desculpa, assim? tá? Tá. Isso que o Márcio vai apresentar agora com relação ao desenvolvimento econômico, a gente tem andado muito pela cidade e a realidade é muito mais triste do que a gente imagina. A gente que está em casa, nesse isolamento aí durante a pandemia, e às vezes a gente acaba olhando mais para a nossa vida, para os nossos problemas, e a gente tem andado muito, sabe, Helenida? E realmente o cenário é muito mais triste do que aquele que a gente imaginava. O que a gente tem visto de gente sem emprego, assim, mulheres, né? Eu tenho conversado com muitas mulheres na rua, há 6 meses, 10 meses, procurando emprego, não tem oportunidade. Então, a gente está vivendo um momento muito delicado, de muita insegurança. Então, de fato, o desenvolvimento econômico é já, não dá mais para esperar. Né? Não dá para a gente fazer como tem sido feito na atual gestão, de esperar quase 4 anos para apresentar um projeto de desenvolvimento econômico, ou 8 meses de pandemia para apresentar uma possibilidade de retomada. Tem que ser já. A nossa população está passando por uma dificuldade muito grande. Helenida, quem precisa de emprego tem pressa. A pessoa que precisa de emprego, ela precisa trabalhar, porque ela tem que levar o sustento para sua casa, pagar a conta de luz. Quando a gente acompanhava o movimento da igreja aqui, que a gente entregava cestas básicas num bairro aqui carente, isso já há alguns anos, viu, Fernanda? Já há alguns anos isso. Então, a coisa deve estar muito pior, o cenário deve ser muito absurdo, porque na época que a gente fazia isso, a gente ia levar a palavra, levar o alimento, óbvio, né? Uma vez por mês a gente chegava com as cestas e os leites e tudo que eles mandavam e tudo, para aquelas famílias. Cada grupo atendia um número X de famílias daquele bairro. Fernanda, não tinha emprego, não. Mas piorou muito, Helenida. Nossa. Piorou muito. Você olhar os índices no final do ano passado e agora, a situação é absurda. Helenida, só para você ter uma ideia. Talvez que tristeza, hein? Que tristeza. Você não sabe, Londrina, o ano passado, ficou na posição 339 em geração de empregos dos 339 municípios do Paraná. 393, né? 399 municípios do Paraná. Londrina, que é uma cidade que é a segunda cidade em população. Que é importante que a geração de emprego. E nós vamos ter, isso aqui a Fernanda tem esse compromisso comigo, de ter a geração de emprego, o desenvolvimento econômico como prioridade. Por quê? Com isso, a gente consegue fazer ações que possam gerar condição das pessoas terem o seu trabalho, levarem o seu sustento com dignidade das suas famílias e criar um ambiente onde a gente possa ter uma sociedade melhor, inclusive sem ter necessidade de aumentar um imposto como o IPTU foi impactado na última gestão, que afeta diretamente o bolso do cidadão. E isso a gente vai estar fazendo prestando atenção, primeiro, no cuidado daquelas pessoas que querem empreender. O empreendedor tem que ser cuidado com carinho. Você já teve um programa, ou tem ainda, um programa que fala sobre empreendedor. Eu me lembro desse programa que você tinha, se não me engano, no SBT. Né? Uns 3, 4 anos. Empresas e Negócios. Empresas e Negócios. Você sabe
que a pessoa que empreende, ela empreende para realizar um sonho e ela faz aquilo. A coisa mais gostosa que existe é quando uma pessoa, por menorzinha que seja, ela consegue comprar uma máquina de costura para fazer um negócio para ela vender, ou a pessoa abre a porta de um comércio. Isto é transformador na vida daquela pessoa e é transformador também na vida das pessoas que começam a trabalhar com ela. Eu, no meu negócio, já passaram por mim, eu acho que mais de 1000 funcionários. Você não sabe o que é gostoso encontrar um funcionário que passou por você e um funcionário que começou igual eu comecei como office boy, tá? E hoje ele está encaminhado na vida com seus filhos. Isto é legal, a dignidade que isso traz. Então, aquele que precisa e quer empreender, sabe o que ele tem que ter da prefeitura? Cuidado. A prefeitura não pode ser um dificultador, tem que ser um facilitador. E nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que os processos ali dentro da prefeitura sejam simplificados. A gente vai colocar uma equipe para cuidar, para que a legislação seja totalmente reformulada a fim de atender isto. E, naturalmente, a gente vai colocar em prática ações, mesmo que seja de governos que a gente não participou, adiante. Não é possível uma cidade industrial como o Silon, um parque industrial que foi concebido na época da administração Kiref, que eu tive o prazer de fazer parte, e que era um terreno onde ia ser feitas casas populares para lá do Vista Bela, pertinho da 445. O que nós fizemos? Identificamos que aquilo ali era um lugar próprio para se colocar empresas. A gente encaminhou, a prefeitura fez a compra do terreno, tá? Que era da Coab, mas tem que comprar, tem que pagar. A gente fez a transformação da lei de zoneamento, transformando em zona industrial. A gente iniciou o processo de compra, fazendo a escritura, fazendo a programação de pagamento. Nós fizemos os trâmites ambientais, percolação, topográficos, deixamos tudo encaminhado. E você sabe que a gente fez até uma coisa a mais. O Bruno Veronese, que era o presidente da Codel, porque ele tinha andado com tudo isso, ele colocou uma placa lá. Aqui, Futura Silon, Cidade Industrial de Londrina. Quantos lotes, Márcio? 260 empresas. Era para ser instalado. Uma área de 47 alqueires. Você sabe o que aconteceu em 4 anos? Nada. Destruíram a placa. Só isso que aconteceu. E agora, há 30 dias da eleição, vem se dizer que vai fazer a cidade industrial. Pessoa que precisa de emprego, ela está precisando de emprego para hoje. Não é para daqui 4 anos. Então a gente vai trabalhar de forma firme nisso, porque com isso a gente pode gerar uma melhor condição, uma melhor receita, inclusive uma melhor arrecadação, e fazer investimentos naquilo que é essencial para o cidadão, que é saúde, educação, segurança, assistência social, para cuidar das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, esporte, encaminhar as coisas. Ô, Márcio, vamos ver quem está aqui, as pessoas que vieram prestigiar vocês, e tem perguntas aqui, e eu até queria pedir licença para vocês, para desligar um pouquinho os comentários daqui a pouco, porque a gente não está vendo esse rosto lindo da Fernanda, e não é justo. Mas eu fiz uma maquiagem tão bonita, como é que vocês não estão vendo? Como é que você não vai aparecer? Não, peraí. Então vamos falar um oi pro pessoal aqui. Aqui o perfil Meg Lifestyle está perguntando: quais são os projetos que você tem para gerar emprego? Pretende trazer que indústrias? Aí a Sandra não. Oi, Sandra, tá aqui, a Leila está falando. O Herreiro, o Carlinhos Arrabal, o Caico, disse: existe alguma proposta para diminuição de burocracias para atrair empresas? Sim. A Sandra Piazzalunga está aqui. O Sanches, a Eliane, Fernando Pires Consultoria. Deixa eu te falar a questão das empresas. Juliana Takaoka, doutora Débora Damas, Fernando Pires, que eu já falei agora há pouco, o Bim, da Visolux, que é empresário também, sente tudo isso que você está falando, Mari Vedovato, Júnior Osvaldo Martins, vamos ver, perfil... Não, esse a gente...
Álvaro Roquembar. Matheus está dizendo emprego, emprego, emprego. Claudinei Moreira, que é candidato. É do Podemos? Claudinei, Qual é o não. número do Podemos? 19 Podemos. 19. Ah, legal. Cláudio também entrou aqui. Claudinei entrou aqui. Marcelo Melhado, arquiteto. Oi, querido. Abraço. Matheus, a gente falou, Luciana, Juliana. Ai, vamos ver. Rodrigo Tavares de Lima. Está dizendo, estamos aqui. Ah, achei muito legal esse negócio. Estamos aí. Estamos juntos. Juntos por Londrina. Estamos juntos. Achei interessante. Pegou um gancho muito legal, né? Enfim, precisamos de pessoas honestas. Ah, a Gabriela está dizendo aqui. Precisamos de pessoas honestas como vocês. Cumprimentando você, cumprimentando o Márcio. A Marildo, da CBN, passou por aqui. Doutora Marcela Uchoa. Enfim, deixa eu ver se alguém... Obrigada, quantas pessoas. Obrigado, gente, pela participação. Quer que eu responda? Eu vou começar a responder e a Fernanda termina a resposta. Tá, então deixa eu só dar uma satisfação para as pessoas que estão prestigiando você aqui, que eu só vou desligar um pouquinho os comentários, só para a gente poder ver um pouquinho a Fernanda. Depois vocês continuam com as perguntas, tá? Boa noite, Rinaldo está dizendo. Tá bom, gente, já volto, tá? Não fiquem tristes, nem chateados, que a gente já volta. Pronto, que bonita! Agora sim. Pode responder. Não, e você fez bem, porque eu sou grandão, eu quase que ocupo tudo aí, então... Não é por causa dos comentários que ficam, daí cobre muito o rosto. Pode falar, vai, agora começa. Mas eu vou começar respondendo pela pergunta. Quais empresas que nós queremos trazer para Londrina? Todas que forem possíveis. Nós vamos atrás das empresas e nós não vamos deixar de cuidar das empresas que queiram vir para cá. Nós não vamos deixar acontecer como está acontecendo. Agora se instalou, faz uma semana, foi anunciado um investimento de 350 milhões de reais em Ibiporã, com geração de 350 empregos. Há um mês atrás, foi anunciado um investimento em Cambé de uma empresa que vai gerar mais de 100 empregos com faturamento mensal de 20 milhões de reais. Isso significa, inclusive, CMS, que complementa e aí não tem necessidade de ter um aumento impactante de IPTU como nós tivemos. Isso a gente vai fazer. E essas empresas, elas não vieram querendo terreno, compraram terreno. Precisa ter cuidado. Isso a gente vai fazer. Assim como nós fizemos com a Integradas, eu vou contar aqui rapidamente um exemplo do que aconteceu na época do Quiref. A Integradas, ali do lado da Cacique tinha um terreno, ali na pista dupla, Londrina também, onde meu pai fez, ali onde tem a Cacique, e eles iam fazer uma fábrica de ração e não estavam conseguindo ir embora de Londrina por conta da legislação. Quando nós soubemos disso, o que a gente fez? Foi atrás, cuidou, fez a Integradas, instalou a fábrica de ração ali. E isto foi feito com várias empresas. Naturalmente, o processo legislativo aqui em Londrina está ainda truncado. Nós tivemos naquela época uma série de ações que resolveu. E passa, inclusive, por uma solução do plano diretor, que, para variar, aqui em Londrina, continua atrasada. Era para ele ter sido revisto em 2018. A lei geral só foi mandada agora em 2020 e as leis complementares nem mandadas foram ainda. Isso é péssimo para a cidade. O prefeito tem que liderar, tem que fazer com que isso aconteça, porque isso dá norte para as coisas acontecerem. Então nós vamos fazer isso e nós vamos trazer todas as empresas que forem possível. Quanto à simplificação do processo, daí a Fernanda agora vai falar um pouquinho. Elenida, nós tivemos a pergunta aí sobre a desburocratização da prefeitura, né? Esse é um problema que os empresários têm enfrentado, não é só um problema em Londrina, a gente sabe que é um problema de alguns municípios aí do nosso país, mas de fato nós vamos enfrentar isso de frente e realmente informatizar a nossa prefeitura. Hoje, como funciona? Nós sabemos que lá, na época do Quiref, foi implantado um sistema chamado SEI, um sistema gratuito da Justiça Federal para tentar informatizar e acelerar os processos.
E recentemente nós ficamos sabendo que nem todas as secretarias têm utilizado o sistema, apesar de terem vários analistas, né, de sistema hoje na prefeitura. E, infelizmente, isso tem gerado uma demora, né, nos processos, e isso prejudica a vinda de novas empresas para Londrina, e, inclusive, desestimula o empresário que aqui está em abrir novos negócios. Então, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, sim. A gente precisa ter um sistema que vai integrar todas as secretarias da prefeitura, acelerar o processo para que a gente possa realmente ser um incentivador da vinda dessas empresas para Londrina. E a gente ainda tem o Cigelon agora, que faz parte do nosso projeto. Nós vamos implantar, não, a gente vai implantar o Cigelon. O Cigelon nada mais é do que colocar de forma organizada essas informações, que antigamente, como a Fernanda falou, era colocada simplesmente em um tal de CIP lá, que só colocava a informação, mas não servia para nada. Era um protocolo. Um protocolo. Hoje, foi buscado na época do CREF, foi feito um convênio com a Justiça Federal, e hoje tem sistema SEI, que é uma das ferramentas mais avançadas e foi feita de forma gratuita, e a Justiça disponibilizou para nós aqui, a Justiça Federal, de forma gratuita. Só que nós temos que fazer com que essas informações elas sejam compartilhadas de forma única por todas as secretarias. Então a gente vai criar em cima disso o Cigelon, que vai facilitar o processo para acabar com aquele vai e vem. Porque muitas vezes a coisa fica no vai e vem, né? Vai para uma mesa eletrônico e vai para outra mesa. A gente vai simplificar tudo isso. Então isso está na nossa proposta de governo. E são algumas das ações que a gente quer fazer e a gente vai estar fazendo. Só que o mais importante é o prefeito ter a prioridade na geração de emprego. Isso nós vamos ter. É só contratar essa molecada aí, né, Márcio? Que eles destroçam quando se fala de... Mas você sabe que a prefeitura tem 16 analistas desse sistema. Tá? É gente pra caramba. Eu acho que é o seguinte, é mais uma questão de direcionamento e de vontade. O pessoal é competente, é gente boa. A prefeitura de Londrina tem grandes servidores. Você pretende mexer na planilha do IPTU? Se você entrar, vocês entrando, você pretende mexer nessa planilha? Eu tenho um compromisso. Tá? Meu compromisso é não aumentar a alíquota. Tá? Não vou aumentar a alíquota. Nós vamos criar um programa que chama Programa Cidadão de Valor. O que é esse programa? A gente vai dar desconto. De IPTU, porque é o seguinte, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei federal, ela determina que você só pode abrir mão de uma receita mediante a compensação por outra, que aí seria uma nova receita, ou a diminuição de uma despesa. Então isso é o que a lei prega, e se você não seguir a lei, improbidade administrativa, lei federal. O que a gente está criando? A gente está criando um programa que chama Cidadão de Valor. Então eu vou te dar um exemplo do Cidadão de Valor na questão do combate à dengue. Que o combate à dengue é super importante para a cidade, porque nós ficamos por 2 anos aí com o título da capital nacional da dengue. Se é a capital nacional, nós somos a capital mundial. Né? Mundial. Então, tem uma amiga que além do Covid também foi mordida. Junto com o Covid ainda foi mordida. Foi premiada 2 vezes, mas está bem ela. Ela está bem. Ah, não, já passou, graças a Deus. Então é bom que ela é forte e está aguentando todas essas coisas ruins, e que a gente pode tentar diminuir. E o programa Cidadão do Valor, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar a cidade de Londrina e nós vamos mapear em 100, 150 regiões, que seriam bairros. E nós vamos monitorar o índice de infestação de dengue em cada uma das regiões, coisa que já é feita, inclusive, pelo Lira. Tem um sistema que a Vigilância de Endemias tem, que é a Lira que faz isso. E a Universidade Estadual de Londrina também tem condições de estar junto nesse programa. E aquela região que tiver menor índice em relação ao outro, ela vai ter desconto de IPTU. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que as pessoas trabalhem de forma participativa. E aí o que vai acontecer? Vai se diminuir o descarte em áreas irregulares. Isso vai trazer diminuição do gasto público. É possível e nós vamos fazer. No meu bairro é difícil você ter uma casa que as pessoas não tiveram dengue. Juro. Então,
Então, É difícil ter um povo aqui no... E agora, com essa história da pandemia, as outras doenças ficaram em terceiro, quarto, quinto plano, né? ó, e o cidadão de valor, aí eu quero que a Sim. Fernanda até fale, também existem outras possibilidades que a gente vai Na estar verdade, fazendo. o cidadão de valor é para chamar a população a participar da proteção da nossa cidade e também, de fato, juntamente com a prefeitura, cuidar da nossa cidade. Então, além da redução do IPTU, do desconto do IPTU, pela diminuição da dengue, nós também vamos incentivar a população a adotar os animais de rua, né, que normalmente eles são capturados por órgãos ligados à prefeitura e que geram um custo, né, para manter esses animais. Então, as famílias que adotarem esses animais também terão redução do seu IPTU. Isso vai ser Olha, feito, genial. isso vai ser feito em parceria, que aqui em Londrina tem ONGs, e ONGs muito importantes que cuidam disso. É uma preocupação de saúde pública, é uma preocupação com os animaizinhos que estão muitas vezes sofrendo de forma injusta. E a gente vai criar esse programa, agora a gente vai criar tendo cuidado, para o cidadão não simplesmente adotar, maltratar o bichinho para ter o desconto. Exato. A gente vai envolver as ONGs nisso, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um programa maravilhoso, Lenita. Que legal. O Carlinhos comentou aqui no particular que a burocracia também se estende para a construção civil. Sim. E que muitas empresas preferem construir fora de Londrina. Fora de Londrina. O que vocês pretendem fazer com essa questão também? Primeira coisa, enfrentar de frente a solução, tá? E a renovação do plano diretor, que, como eu disse, já era para ter sido feito em 2018. Eu até estou achando que foi até bom não fazer, porque para fazer uma porcaria é melhor fazer o negócio direito. Tá? E agora a gente vai ter que entrar e vai ter que fazer a coisa certa. Por isso que é importante, inclusive, votar num vereador, tá? Que seja um vereador capacitado. E o prefeito vai ter que liderar. Eu e a Fernanda, nós não vamos ter esse dúvida. Esse plano diretor agora tem trocentas emendas, estou estudando as emendas para ver o que está acontecendo, se não virar um... É que o plano diretor, ele é um instrumento que ele parte, primeiramente, de audiências públicas, de acordo com o rito da lei, né? E precisa ser feito isso, porque você só consegue fazer uma proposta boa ouvindo a sociedade. Não existe nada imposto. Mas eu não acredito muito nisso não, Márcio, me desculpa. Mas é assim, sabe por quê? Não é isso. A ideia é excelente. Mas eu não acredito que isso aconteça, porque as reuniões são marcadas em dias que as pessoas não podem ir, em dias que as pessoas estão trabalhando, no fim ficam militantes participando de reunião e defendendo seus próprios interesses. Não, mas aí está errado o processo, mas é importante escutar, e aí é que entra aquele papel que eu já coloquei. O mais importante é ter um prefeito com uma equipe competente liderando o processo. Porque é o seguinte, o prefeito é quem ganha o mandato popular. Prefeito, governador, presidente são aquelas pessoas, dentro do modelo de governo que nós temos no Brasil, que é um modelo do executivo fazer as coisas. Então, quem tem este dever de liderar é quem está investido da função. O grande problema, sabe o que acontece? Delega-se, não discute-se. E vamos escutar, por mais que tenha essa situação que você colocou, o debate enriquece. E o prefeito tem que levar e tem que lutar por aquilo que é o que a sociedade precisa. E a sociedade precisa de caminhos para que as pessoas possam construir, possam gerar emprego, naturalmente dentro de uma lógica que também tem os outros fatores que precisam ser sopesados. Mas por isso que eu digo, a prioridade nossa, a prioridade minha, da Fernanda, como chefes do Executivo, é a geração de emprego, é desenvolvimento econômico. A nossa prioridade não é ficar maquiando a cidade. A nossa prioridade é uma prioridade realmente de fazer com que as coisas aconteçam.
Agora, eu acho muito legal. Outro dia, vou contar uma coisa para você. Um amigo meu fez uma reforma na casa dele que estava lá com uns problemas estruturais e tal. E aí, quando ele terminou, a casa estava pintada, ele resolveu fazer um jantar e chamou alguns amigos. Cheguei lá, a casa estava linda, né? Só que faltava o jardim. Aí, no meio da conversa, ele virou assim para mim, olha, tal, eu deixei o jardim por último, porque faltou dinheiro. Eu falei, olha, é assim mesmo que se faz. Primeiro a gente arruma, a gente estrutura, e por último coloca o jardim. Essa é a ordem das coisas. E esta é a ordem que eu e a Fernanda queremos trabalhar. Isso é super importante. Isso é uma coisa que, se vocês trabalham em conjunto, se vocês trabalham combinados, é uma coisa que flui, né? Porque muitas vezes a gente acha assim, o prefeito está lá, o vice-prefeito... Comigo não. Ou é para entrar para participar, ou eu não teria aceitado, Elenida. Agora eu quero ver essa parceria aí, vai pegar fogo, né, Fernanda? E olha, Elenida, não vai pegar fogo, não. Vai ser uma parceria muito positiva. E... Pegar fogo no bom sentido. No né, bom sentido. Você sabe, Elenida, que durante a construção do plano de governo, nós contamos com uma equipe muito capacitada, que nos ajudou a elaborar todas as propostas, pessoas que conhecem a cidade, conheciam os números, conheciam as dificuldades. E o Márcio sempre bateu muito na questão do desenvolvimento econômico, e eu também falei muito na questão das famílias, né? Eu tenho uma preocupação, juntamente com o Márcio e com a nossa equipe, de cuidar dessas famílias, sabe, Elenida? Ah, porque você é mulher. Não, é porque eu sou cidadã mesmo, porque eu moro na cidade e eu sei da importância da família, do equilíbrio dentro da família para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, né? E então, tanto na educação como na saúde, a gente tem se preocupado muito com isso, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, de pandemia, de isolamento, de retomada da escola, como essas crianças hoje estão enfrentando esse isolamento, como essas crianças vão sair do isolamento, como essas famílias, esses professores vão enfrentar essa situação no pós-pandemia. Então, a gente se preocupa, sim, com o desenvolvimento econômico, que é aquele que devolve a dignidade da família, do pai e da mãe que pode trabalhar e sustentar a sua casa. Mas a gente também se preocupa com as pessoas, no sentido de devolver a elas uma saúde mental, para que elas realmente possam voltar a ter suas vidas de uma forma mais feliz, mais equilibrada, né? Isso é uma preocupação grande. E que tenha um encaminhamento, porque, por exemplo, na questão educacional, tá? Nós... vamos criar para o pós-pandemia, a gente vai fazer a constelação familiar para buscar equilíbrio psicológico, tá? Para as crianças, para os alunos e para as famílias. Porque esse foi um momento, e está sendo um momento que está tendo muita depressão, crianças, principalmente na periferia, que estão assim, sem o cuidado devido, porque os pais têm que trabalhar. Crianças que a responsabilidade do município é no ensino fundamental, meu antigo primário, né? E que é a fase da alfabetização. E essas crianças vão ter que ter uma compensação, inclusive, de carga horária. Agora, você sabe o que nos deixa indignados, Lenita? Já se passaram março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 8 meses, estamos indo para novembro, 9 meses. E não se tem nenhum direcionamento dado de retorno às atividades escolares. Tudo pode. Hoje pode tudo. Outro dia até fiquei pensando assim, nossa, eu não sei porque que o shopping não pode funcionar no domingo, ele pode todos os dias. Só o domingo é o dia do corona. Então, esse é o tipo da coisa que está faltando. Tá? E a gente sabe que este momento de pandemia foi um momento delicado. Foi realmente muito delicado para todo mundo. E eu não tenho dúvida que também foi delicado para quem está lá à frente do executivo em qualquer cidade. Mas existem algumas coisas que não se pode demorar tanto tempo. Esses jovens, essas crianças, esses pais precisam de um norte. E o norte quem dá é quem está lá. Tá? Não é agindo como se tivesse tudo maravilhoso.
Vamos voltar aqui com os comentários, senão as pessoas vão ficando tristes, não podem Bota aí. participar. Vamos lá. Aí estão dizendo aqui que você tem que ser firme assim no seu programa eleitoral. Ó, eu tenho 33 segundos e eu quero só falar uma coisa. Preciso que você que está com a gente nos ajude, porque eu só tenho, eu e a Fernanda, 33 segundos, e outro dia minha esposa, Simone, tá? Que é uma mulher maravilhosa, companheira, guerreira, me perguntou, Márcio, por que você tem menos do que os outros? Né? Eu chego a ter 1/5 de tempo dos outros. Aparece Peraí, Márcio. 5 propaganda de um. Peraí, Márcio. Não, gente. Ele tá falando que ele tem 33 segundos no programa lá na TV. Programa eleitoral da TV. Todo mundo falando, foi ótimo. Então, olha só. Aí eu falei, ô Simone, tem gente que tem 5 vezes, aparece 5 propagandas de um para aparecer uma minha. Sabe por que disso? Porque nós não privilegiamos acordos políticos para fazer a nossa chapa. A ponto que nós não temos, entre os partidos que estão nos apoiando, nenhum partido que tenha vereador na atual Câmara de Vereadores. Então, nós estamos tentando fazer isso de forma diferente. E, olha, e a gente está conseguindo. E isso me deixou muito feliz e honrada, principalmente quando eu fui escolhida lá pelos representantes do nosso partido para sair como vice do Márcio, porque poderia ter feito a coligação com outros partidos para ter mais tempo de TV, enfim, como talvez um pedido de ter um vice de outro partido, e isso não aconteceu, né? E eu fiquei muito feliz de saber que eles queriam que eu saísse junto com o Márcio. A gente está de chapa pura. A gente não ficou fazendo acordão, trocando secretaria. Pessoal, eu quero agradecer vocês que gostaram, estão gostando do que a gente está apresentando. Preste atenção, nos acompanhe e nos ajude a levar boca a boca, porque o Andorinha só não faz verão. A gente precisa das outras andorinhas. Vem para a rede social, ajuda a gente a divulgar. Nós temos sim a melhor proposta para a cidade. Mulheres, nos ajudem a... Nossa, eu fiquei muito feliz. Tanta gente participando, comentando, perguntando. Isso demonstra que a gente está no caminho certo, viu, Lenida? Quando as pessoas começam a prestar atenção na gente, é porque de fato a gente está discutindo temas que são relevantes e importantes para a cidade. Isso já nos deixa muito felizes, porque a gente está caminhando para onde de fato a gente precisa caminhar. E é muito gostoso esse tipo de conversa, porque a gente pode ver melhor as pessoas, né? É uma conversa despretensiosa, conversando com pessoas que para saber exatamente, né, quais são as... Não só propostas de governo, porque são coisas assim muito complexas até, né, Márcio? Mas como são as pessoas? A gente consegue até ver um pouquinho do íntimo de cada um, né? E é fácil depois para fazer a escolha, não é verdade? É verdade. Olha, Nida, eu quero agradecer a oportunidade que você deu para a gente aqui também, né? E essa oportunidade para a cidade. Alegria. E conversar com você sempre é gostoso demais. Obrigada, Márcio. Obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer, Lenida, a oportunidade, primeiro, de estar com você hoje, de estar presente no seu programa, na sua live. Eu sei que depois isso vai para o canal do YouTube. Agradecer, eu estou vendo tantos amigos, tantas pessoas que nos apoiam aqui comentando. Não tenho nem como nominar essas pessoas, né? Até pessoas que a gente não conhece pessoalmente, mas que estão vestindo a nossa camisa do 19. Estou vendo aí tantas pessoas que eu não conheço. Tia Neuza aí, um beijo, se eu não mandar um beijo. Mas eu estou muito feliz e, assim, está sendo uma experiência maravilhosa de vida. Eu tenho aprendido muito com esse cara aqui, ó. Ele tem muita experiência, conhece muito da administração pública e isso me faz me sentir segura de estar juntamente com um homem extremamente capacitado, com muita experiência em gestão pública e principalmente com uma história linda de vida, família, um homem honesto e que para mim é um exemplo, né? Ele é muito jovem, eu brigo com ele não tem idade para ser meu pai, mas eu tenho ele como um exemplo de pessoa, de profissional e estou muito feliz de estar nessa caminhada e só tenho a agradecer, Lenida. Imagina, eu que agradeço demais a disponibilidade de vocês. Eu sei que agora na reta final aí o tempo é pouco e vocês dedicarem esse tempo aqui para conversar com a gente, eu sou muito agradecida. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, como você falou, as pessoas que entraram prestigiando vocês, fazendo perguntas, algumas perguntas até mais picantes aqui.
Aí depois a gente passa para vocês. Pode passar. Pergunta picante eu gosto aí, porque aí a gente... Mandaram no particular aqui, mas depois a gente manda para vocês as perguntas. E aqui a tribuna é livre, as pessoas vêm e é isso mesmo, a gente precisa ouvir para formar a opinião e aí fazer a decisão, né? Assim, a gente tem que discutir. Eu falo para a Fernanda que a gente aprende em cada conversa que a gente tem. Todas as conversas nos ensinam e isso é importante, é conversar, é interagir. Obrigado a todos vocês e obrigado ao teu ouvinte que é qualificado, é um ouvinte que presta muita atenção. Vamos mudar Londrina, tá? Pessoal, renovação, transformação e participação feminina na política. Extremamente importante. E para isso, vocês têm que votar 19 no dia 15 de novembro, hein? É isso aí, gente. Obrigada, muito querida. obrigada. Obrigada por estarem aqui comigo, viu? Obrigada. Abraço, obrigado, viu? Boa noite para vocês. Obrigada. Boa Tchau, noite. gente. Tchau, Tchau. todo mundo. Obrigada.